gente querida, olha só os livros de hoje. Bom dia, Rio de Janeiro. Bom dia, Brasil. Bom dia. Olha, os livros que a gente recomenda no dia de hoje, o Alex Campos, Faça as Pazes com o Dinheiro, né? E tem uma frase aqui muito interessante: como ganhar o seu segundo milhão, porque o primeiro você já deve ter perdido. Olha só, Bom Dia Pai, autoria do nosso querido Haroldo de Andrade Júnior. Alô, Haroldinho. O outro livro aqui é o meu 50 anos de comunicação, que você encontra na livraria Saraiva. Este outro livro é da Nádia Lacerda, Uma Vida Só Não Basta. Temos aqui também a recomendação para o livro do Brian Weiss, o psiquiatra norte-americano, Só o Amor é Real. Esse é o Vida e Sucesso, de minha autoria. Este livro aqui é do nosso querido amigo, desembargador Antônio José Ferreira Carvalho, Passeando pela Vida, um livro de contos muito interessante. E aqui está, hoje é dia do sorteio, não é? Do sorteio do Caçador, do almoço no Caçador. Aliás, a gente já sorteou no dia de ontem e hoje a gente já pode ir avisando. O Elias Gama aqui do Rio de Janeiro ganhou esse prêmio, né? Ele pode levar mais 2 pessoas com ele para almoçar no restaurante Caçador. Né? Alô, turma que está ouvindo a gente, olha só, bom dia da Renovidente, da Reni Cash, estou esperando você por aqui, Reni. Ana Lúcia Barbosa, Eros Mário Cordeiro, bom dia, Eros, um grande abraço para você, meu amigo. Está na hora da gente falar dos nossos parceiros, né? Olha aqui o Hostel Icaraí, suítes completas, Hostel Icaraí. Olha, se você quiser fazer reserva, hostelicaraí@gmail.com, e tem mais os telefones 996 125395, 996 125395 e 3619 6067, nas delícias da praia de Icaraí. Pois é, mas olha, é momento de abertura, daqui a pouco a gente volta aquela música bonita que você se acostumou, mas agora, antes de mais nada, eu quero mandar um abraço a todos vocês, você que está me ouvindo, e falar da Espadas Katana. Olha só que coisa linda, essa aí é a espada negra, a espada dos samurais, é uma espada forjada sob o sol do Oriente, importada especialmente para você, e você vai encontrar no site espadascatana.com.br, ou se preferir, vai no Face e vai também digitar Espadas Katana. Olha que linda essa espada, não é? Ela pode ser sua e é um grande objeto de decoração. E eu gostaria também agora de conversando com você. Alô, Fábio Arte Primo, abraço grande. Vamos dar alô a todos esses que estão vendo a gente, não é? São tantos os amigos, olha só. Olha, gente, Alexandre Meireles, Ana Caroline Freitas, Maria Clara, Maria Clara, um abraço lá. Tem também gente de Joinville, né? Olha só, Vera Lúcia Pereira de Carvalho, Sildinei, meu querido amigo de tantos anos, não é? Sildinei Pelacini do Amaral, Fábio Ferreira, Sandro Car Macedo está assistindo, tanta gente, Manuel Cruz está assistindo, Eros Mário, já falei no Eros, Sérgio Eduardo Cercal, olha, Reni Kercher, né? Olha, daqui a pouco ela estará aí, confirmou muito bem, o Eros eu já falei, nosso grande amigo Eros. A Ana Lúcia Barbosa, bom dia, Deus abençoe a todos no programa, obrigado, querida. O Fábio Iati Primo, grande sonoplasta, foi meu sonoplasta e de outros tantos comunicadores. Olha, muito obrigado a todos pela presença, né? E o programa do dia de hoje promete, a gente vai conversar muita coisa interessante e estamos aqui. Bom dia para você, mas bom dia mesmo, né? Eu queria também dizer, eu esbarrei aqui no som, eu queria dizer para você, vamos continuar com a musiquinha de fundo, porque é um negócio tão agradável, né? Que a gente aproveita, fica um pouquinho mais inspirado. Olha, amanhece com calor aqui no Rio de Janeiro. Ontem foi um dia bastante quente, quase beirando o desconfortável, e hoje promete a mesma coisa.
A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 37 graus. Então vamos aguardar, de repente, quem sabe o dia possa favorecer. Muita gente vai favorecer sim, pessoal que vai à praia, né? Pessoal que vai à praia, meu Deus do céu, tudo bem, beleza, etc. aqui atrás. Mas para a turma trabalhar tem que ser mesmo com ar-condicionado. E aí a gente começa o programa do dia de hoje, né, falando das coisas que a gente vai lembrando na medida do possível. Eu já comentei para você que muitos assuntos do dia a gente tem que tocar, evidentemente, porque são assuntos que estão acontecendo. Mais uma vez, há de repente um trabalho pontual, né, por parte das tropas do Exército cercando ali a Rocinha, no sentido da operação que está havendo agora, exatamente, digamos, na Rocinha por parte da polícia. Vamos ver o que vai acontecer. Há notícias de tiroteio. Infelizmente, essa situação do Rio de Janeiro é tão complicada que hoje existem alguns sites, né, onde há tiroteio no Rio de Janeiro. Outro dia foi o Eros que mostrou, né, Eros? Você mostrou lá, depois eu quero copiar o teu site. Você vai sair, você vai lá e vai. Onde é que tem tiroteio? Você sabe as regiões que está tendo, para que você possa evitar. Quer dizer, chegamos ao absurdo, né? Isso é a maior prova da falência dos nossos governos com relação à segurança na cidade. Evidentemente que isso tem que modificar, evidentemente que esforços estão sendo envidados. Será? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Pelo menos dessa vez eles não informaram a hora que iam fazer a operação e estão simplesmente fazendo a operação. Porém, o Carioca continua aquele cara gentil, o Carioca continua aquela pessoa que pode receber as pessoas, né? Olha, o Sérgio Eduardo Cabral está dizendo: bom dia, meu xará, sou de Joinville e motorista do Correio, é isso? Dos Correios? Que bacana, um abraço para Joinville, Santa Catarina, uma das mais belas cidades de Santa Catarina, né? Então essa é a vantagem hoje do programa via internet, porque ele é visto em tudo quanto é lugar, não é verdade? Então a gente às vezes está falando para cá, pensa que está falando só para o Rio de Janeiro, você está falando para Joinville, está falando para Paraná, está falando para Goiás, está falando para Tocantins, enfim, para o Amazonas. Outro dia nós estávamos com ouvintes. Isso aumenta em muito a nossa responsabilidade. A nossa ideia é, se possível, apesar das notícias dificultosas, dos problemas que acontecem, é a gente transmitir para você e, consequentemente, ter um feedback disso, transmitir a necessidade de se acreditar. Sei que é muito difícil, sei que hoje é mais fácil a gente assimilar as coisas negativas, mas a gente não pode fazer isso. A gente precisa, evidentemente, evidenciar nas nossas vidas um otimismo, uma força, uma energia. Então, a ideia é e sempre será essa. Por isso que tantos amigos queridos que fazem comunicação, seja nas rádios, seja nas emissoras, eles desenvolvem o seu trabalho com alegria, com força, com energia, porque essa é a ideia, não é? Você trazer para a vida um pouco mais de força, um pouco mais de energia, um pouco mais de talento. Eu quero mandar alguns abraços, eu anotei aqui, tem tantas anotações aqui hoje, viu? Senão a gente acaba esquecendo os nomes dos nossos ouvintes, né? Que estão sempre aí conosco. Então, um abraço para Silvio Rovetti, para Leda Marchetti, para Giovanni José, para o Cérvulo Branco, para o Leonardo Branco, Bruna Vanzelati, Thelma Cerchiato, Carla Matera, a Carlinha, que é a grande repórter esportiva, né? Para Titonelli Fotos e Filmagens. Se você quer boa foto, se você quer filmagem, anota aí o telefone do Titonelli, é 98704-2942, 98704-2942. Um abraço também para o Almir Barata, sempre muito gentil, sempre mandando bom dia e bom fim de semana, enfim, é todo dia. Muito obrigado, Almir, pela sua amizade. Falar em Almir, quero mandar um abraço para o Almir, que é o meu cabeleireiro, né? Alô, Almir.
O Luiz Antônio Caselli, já falei dele, não vou falar agora. Abraço, Luiz Antônio. Abraço para o Josemar Duarte e também, por que não dizer, para a Tânia Malheiros e para a Érica Francisca Werneck, nossa querida amiga, a grande jornalista. Lá na Cidade do México, eu quero mandar um abraço para a Larissa Werneck, não é? E também para o Nestor Amaral. Essas as anotações de hoje. E estou lembrando desde a primeira hora, desde o momento, o primeiro minuto do programa, que o vencedor, quer dizer, vencedor não é a palavra, é o sorteado hoje para almoçar com 2 convidados, não só hoje, vai até sexta-feira, no restaurante Caçador, é o Elias Gama, ok? Elias Gama. Então a gente já deixou um recado para você, estava na caixa postal, provavelmente você está em trânsito, eu deixei recado para você. É só chegar no restaurante Caçador, na rua Pareto 42, você chega lá e diz: olha, eu sou convidado do Fernando Sérgio, você não vai pagar nada, você só vai pagar o refrigerante, porque o almoço você não paga. Você pode convidar, de repente, não sei se é casado, você pode convidar sua esposa, pode convidar um filho. São 3 almoços que você ganhou, você se candidatou. Eu quero agradecer a todos que se candidataram, mas apenas um pode ganhar e levar mais 2 pessoas. Então, o restaurante Caçador, que fica na rua Pareto 42. Eu quero também recomendar a ginástica do professor Serginho, lá em Niterói, na praia de Caraí. Como é que é isso, Fernando? É o MMA Cross Fitness. MMA Cross Fitness se aproveita da larga experiência do professor Serginho, que é mestre de jiu-jitsu, não é, faixa preta, 4º dan, e o que acontece? Ele, através do prestígio da Secretaria de Esportes de Niterói, montou um dojo. Dojo é aquela cobertura de lona bonita em cima da praia, vermelha, né? Onde as pessoas fazem ginástica baseada em exercícios de luta, mas não vão lutar, vão apenas manter a sua forma física. E, Fernando Sérgio, como é que acontece isso? Acontece às segundas, quartas e sextas em Niterói, às 7 da manhã e também às 7 da noite. Vai lá, se entenda com o Serginho, se entenda com a Carolina, porque vale a pena realmente. Você vai entrar numa forma física maravilhosa e, na verdade, ao ar livre, né? Na verdade, a ginástica mais saudável que possa haver, porque, além de tudo, você tem a mais bela vista do Rio de Janeiro, que é exatamente de Icaraí. Muito bem, isto colocado, isto posto, minha gente, daqui a pouco. Vamos então agora, já chegaram os nossos convidados, né? Então vamos cumprimentá-los, Eu acho que às vezes eu pego o povo de surpresa. Bom dia, doutora Reni. Bom dia, Samira fugiu. Samira fugiu, ela sempre está fugindo da imagem. Bom dia, querido. Bom dia, tudo bem com você? Ótimo, sempre. Será que nós vamos ter o William Laranja hoje, hein? É uma bela pergunta, né? Porque normalmente ele vem, né? Ele deve estar chegando, né? Eu queria saber, pela primeira vez eu notei que você tem uma tatuagem de uma rosa aí, não é isso? Olha só, não, que coisa bonita. É o hibisco, é uma planta que eu curto muito. Hibisco. Não é, então, mas eu te conto a história dela. É tatu mesmo? É tatu. Então me conta. Eu tinha uma marca muito feia de a vacina BCG. Sei. Mas era muito feia, marrom, ela brilhava de longe e todo mundo colocava o dedo e falava: o que é isso? Aí eu disse: minha vacina BCG, que ficou a cicatriz. O que é isso? Aí um belo dia eu me chateei e falei assim: gente, chega de ninguém meter o dedo no meu braço e perguntar o que é isso. E como eu sempre adorei hibisco, eu fiz para tampar a cicatriz e deu um resultado bom. Eu curto. Verdade. É a única cicatriz, é a única tatuagem que eu tenho. Agora, Reni, doeu na ocasião. Tem muita gente que quer fazer e tem medo. Eu admiro quem diz que não dói. Eu achei terrível. É mesmo? Beto, desculpa, eu tô fazendo propaganda contra o Beto aqui, né? Foi quanto tempo que aconteceu isso? Que você fez essa... Deixa eu ver aqui. Deve ter uns 15 anos já. 15 anos já. Eu achei que doeu muito, a vontade que tenho de desistir. E fiz com uma pessoa maravilhosa, que era meu enteado, que muito carinho, fez com muito amor, mas dói. Dói muito. E a recuperação foi boa? Depois que para de tatuar, você vai colocar
isolar, película, uma películazinha, pomadinha, aí é tranquilo. Olha só, tá vendo? Coisas que a gente acabou descobrindo. Daqui a pouco a gente volta aí na sala de visitas, né? E vamos então aqui chegar, gente. Vamos chegar a esse momento que é o momento da prece de Cáritas, né? Deixa eu acertar aqui direitinho a câmera da maneira que deve ser acertada. Um abraço para o Haroldinho, um abraço para o Moisés Fuques, um abraço para o publicitário Lula Vieira, né? E também um abraço para o nosso querido comendador, o nosso desembargador Antônio Carvalho. Vamos ao momento, meus amigos queridos. Pois é, esse é um momento legal, mas só que para fazer esse momento eu tenho que aumentar, aqui você está me acompanhando, eu tenho que aumentar um pouquinho o volume, vamos ver, por aqui tá bom? E agora a gente vai terminar com esta música, isso é o chamado programa Feito em Casa, e agora vamos então à oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Então, minha gente, tivemos esse momento. Olha, a Samira gosta tanto de não aparecer, que aqui ela está aparecendo logo aqui, logo no finalzinho aqui. Né? Coisa, eu tô falando sério, gente, tô falando sério. Ela gosta, olha só, que isso, Fernando Sérgio? Isso aí pra mim é novo, hein? Olha só, de onde está surgindo esta música? Você vai dizer que tá bom, então vamos nós. Muito obrigado pela audiência. Agora sim, agora eu descobri. Porque na verdade eu quero tocar mais uma música para você, para abençoar o nosso dia. Quanta luz! Quanta luz
voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom, minha gente, então tivemos aí o Quanta Luz. Muito obrigado a você pela audiência, você que está me ouvindo, né? Outro dia eu fui almoçar com o Haroldinho Júnior lá no Yacht Clube Brasileiro, foi uma beleza. Ficou bonito a Samira saindo aí com a porta, só via chinelo dela. Não sei se ela está com chinelo ou se está com sapato. Então, bem feito. Por que botou chinelo? Ah, vem para cá, porque hoje nós não teremos o nosso líder, ele não chegou. E eu vou precisar de mais gente para conversar, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que estão as coisas? Também, caminhando, a crise passando, né? Doutora Reni Kercher. Vamos todos animar, porque fim de a ano crise tá aí, né? o fim de ano tá aí, e Natal não é tristeza nem é presente, é amor, é nascimento do nosso mestre, né? E vamos na fé. Eu estou muito otimista, as coisas estão muito boas, melhores, né? As pessoas estão voltando, que ano passado as pessoas seguraram um pouco. Esse ano as pessoas já estão voltando para fazer os dentes para as férias e para o Natal. Beleza. Todo mundo Olha, muito animado. um abraço, não sei se você se lembra, mas nós tivemos o convite e almoçamos no último sábado com o Eros Mário e a esposa dele, a Agnes. E ela me deu a notícia que ou ela já te procurou ou vai te procurar para tratamento dentário. Isso, não é isso? Foi uma honra. Que bacana. Para mim, atender a Agnes e o Eros, tê-los como amigos, já é um espetáculo. Meu amigo e paciente é uma bênção. Que maravilha. Quer dizer que parece que esse movimento aí de recuperação da economia está sinalizando, talvez, né? Sinalizando. Ainda é uma subida tímida, né, Reni? Não tô achando não, hein? E te digo mais, eu sempre estudei assim, o lado emocional ao lado, sempre associei o lado emocional ao lado odontológico, né? Isso é um sinal maravilhoso de que as pessoas estão acreditando nos recomeços. Quando você trata de dente, quando você quer fazer a reabilitação, quando você eu quero olhar tudo, eu quero ver minha boca, significa que as pessoas estão com fé e esperança e estão se preparando para o recomeço. Né? Aquela fase da oralidade, né? Da boca, do bebê até 1 ano, né? Essa fase oral é importante em todo o tempo da vida. Eu associo isso. Isso é uma coisa que eu assim noto quando as pessoas ficam viúvas e querem recomeçar a vida, quando as pessoas se separam, quando as pessoas se aposentam, ou quando as pessoas estão assim, fiz 50 anos, fiz 60 anos, vou fazer minha boca, eu fiz isso aqui. São recomeços, a cabeça está atualizada. Sim. Estão querendo partir para uma outra etapa da vida, de mais amadurecimento, ou de mais sabedoria, ou de mais introversão, né? De mais espiritualidade. É bacana. É bacana, é bacana. Ô Samir, você sente esse mesmo clima?
nessa intensidade, não. Agora, que bom, né? Porque... Bom dia, né? Bom dia. Que bom que a doutora Reni está sentindo isso. Ela é uma pessoa de grande sensibilidade, né? E também é bom porque aqui na sala de visitas a gente recebe muitas pessoas e a grande maioria, eu me incluo nelas, não está com grande otimismo, né? A gente... nosso país. Então, que bom que ela está sentindo isso. Eu espero que ela tenha razão. Que ela tenha razão. Mas onde é que você discorda? Isso é um debate, não é um embate. Um debate presume-se que deva se discordar eventualmente dentro daquela opinião. Vai todo pela parte da política, né? E como é a política que manda aqui, eu não vejo grandes... Você sabe, nesse momento, eu não sei se ela está nos vendo, mas a Érica Francisca mandou uma coisa com a qual eu não concordo inteiramente. Porque eu acho que se não pode haver censura, não pode haver para todos os lados. Então, mas é uma pretensão, não acho que seja dela, é na verdade um texto que alguém fez, querendo que o ideal seria que o religioso, qualquer que seja padre, seja pastor, seja médium, seja monge budista, esse monge budista nunca vai querer se eleger para nada. Mas que for eleito, trate da coisa pública de uma maneira laica. Aí eu estou completamente com ela, desse particular. Quer dizer, o cara é pastor, o cara é padre, o cara é sei lá o quê, ele foi eleito, olha, deixa a batina de lado. O país é laico. Deixa a batina de lado e vai trabalhar. Não pode fazer o que esse prefeito aí fez. Esse prefeito aí, o Crivella, está misturando as estações. Aquela exposição que deveria ser feita aqui no Rio de Janeiro, num espaço público, que eventualmente tem ou não alguma imagem que possa chocar alguém, ela tem o direito, a meu ver, de ser exibida e de se informar a população, vai quem quer, porque essa é a definição da Constituição brasileira, a liberdade de ir e vir. Bom, não sei se foi a partir daí que houve essa proposição que foi lançada, dizendo que o religioso não pode se candidatar, que aqueles que têm mandato, que eles possam ficar até o término do mandato, mas que a partir daí não pode se candidatar, a não ser que esteja 5 anos depois de ter largado a religiosidade. Ora, isso é uma bobagem, isso é uma estupidez, me perdoe. Porque, primeiro, que o cara pode mentir. Não é democrático. Não é democrático. É o tal negócio. Se a gente condena a censura de um lado, não pode aceitar a censura de outro. Agora, eu não quero influenciar vocês, essa é a minha opinião. Doutora Reni, o que acha? Eu concordo, Fernando. Não dá pra gente retroceder. A democracia está aí, o direito é de todos. Agora, a preocupação, que deve ser de todos, é a infiltração dentro da política de grupos, não só religiosos, você sabe disso, tem outros grupos piores aí, com a intenção do mal, porque as pessoas pensam que a pessoa é religiosa e que vai fazer o bem. Tomara, mas tem partidos que colocam os seus candidatos para ter domínio, aproveitar o governo, a máquina, o poder para tomar o poder mesmo, né? Que é só para o grupinho deles. Exatamente. Aí, então, eu fiquei chocada um dia que a minha secretária evangélica, né, ela recebeu a ligação, a moça falou assim, a doutora é evangélica? Ela falou, não. Então não marco de jeito nenhum. Mas aí beira o fanatismo, né? Não, mas eu acho que é isso que se é imposto. Sabe? Não para todos, mas para um grupo... Mas eu acho que é o que falam na igreja mesmo, né? Eles só fazem as coisas com o evangelho. Há algumas religiões, não são todas. Eu tive um amigo querido, porque ele sumiu da minha vida, não sei se ainda tenho. Mas eu tive um amigo querido que faz parte desse grupo, que diz o seguinte, fulano, quando se referia a um igualmente evangélico, aquele também é salvo. Quer dizer, nós não estamos salvos. Não é? Então, meu Deus do céu, quer dizer, quanto preconceito. Eu já não gosto da expressão o povo de Deus, que separa, não é? Separa. E isso usado em qualquer lugar, seja para o centro espírita, seja para a religião católica. É uma frase então é uma picaretagem que Deus me livre e guarde. Mas, Samir, a tua opinião nessa história? Eu concordo com você. Eu acho que qualquer pessoa, seja de que religião, de que partido for,
tem o direito de se candidatar, porque afinal de contas nós estamos numa democracia. E até de ser eleito. E acho que também é pouco democrático essa coisa até 5 anos, até 3 anos. Não pode. Depois de tanto tempo. Desculpa. Tem que entregar tudo, tem que sair. Não acho, embora a gente esteja numa democracia genérica. Para mim, porque quando se impõe que o voto é obrigatório, já deixa de ser democracia. Já começa ficando por aí. Eu acho que o voto também, terminaria com a meu ver, não teria que ser obrigatório. O voto trocado, o pão com você vota se quiser. Você vota se quiser. Exato. Como acontece nos Estados Unidos e em qualquer lugar do planeta que se diz democrático. O patriotismo lá, a cultura partidária, as pessoas de política, as pessoas já nascem com as convicções, são pessoas que entendem o que é um partido, elas entendem o papel do político, elas protestam, elas têm um preparo para isso. É diferente do Brasil, que infelizmente o governo não se preocupa com a educação e muitas pessoas votam por alimento, por uma cirurgia, para agradar o pastor, não é? Por amizade. Né? Eu não estou falando exatamente, eu não estou falando novidade. Que não pode ser, tem que ser por competência, né? Tem vários vídeos na internet de pastores exigindo o voto nos evangélicos. E a pessoa vota. Engraçado. Acreditando, é uma pena. Tem vários vídeos, não só exigindo o voto, como exigindo dinheiro. E com conta bancária, conta corrente, agência e tal, e prometendo mundos e fundos para aqueles que vão pegar o seu rico dinheirinho e botar ali. E é um negócio que eu acho que é vergonhoso, porque nós aqui fora, a gente tem muito cuidado, muito cuidado. Eu me lembro, eu trabalhava numa emissora na época que ela era séria, e que a gente tinha um belo diretor, que até hoje foi homenageado pelo Ricardo Henrique, que é o pai dele, o Alfredo Raimundo, e o Alfredo dizia, olha, nós não vamos botar, a pessoa às vezes ligava para lá pedindo dinheiro, então nós não vamos botar porque não sabemos qual vai ser a utilização desse dinheiro. Quer dizer, essas pessoas que agem dessa forma, elas perderam a vergonha, porque é muito complicado isso, né? Quem é que vai garantir que este ou aquele dinheiro, de repente, será bem utilizado? Né? Da mesma forma que o voto, né? Agora, que a pessoa tem o direito de se candidatar, tem. A gente paga, né, Fernando? A gente paga pelo que a gente faz, né? O povo brasileiro, eu acho que não está preparado. Acho que se proibir, se der a liberdade, né, de votar quem quiser, só vão os, entre aspas, paus mandados, porque são os que algum lugar exige, né? Que geralmente a exigência vem das igrejas evangélicas. Não sei se estou falando bobagem. O resto acho que não exige, né? Então, quem que vai, se não meia dúzia, que tem noção da importância do voto? Meu pai e minha mãe votaram até partir, porque achava importante o voto deles. Com 80 anos eu votaram. queria que vocês duas analisassem um raciocínio que outro dia eu ouvi que mudou um pouquinho a minha cabeça nesse particular, porque no geral a gente pensa assim mesmo, né? O povo vota mal, né? O povo não sabe escolher e tal. Mas outro dia eu ouvi exatamente o oposto, dizendo que quem, na verdade, nos coloca os candidatos são os partidos. E os partidos deveriam saber política e, na verdade, o fazem muito mal. E a pessoa que raciocinava isso dizia o seguinte, e é verdade, há algum tempo atrás, é muito fácil de você, nessa dualidade que ficou entre Lula e o Aécio Neves, não é? Dividiu o país, né? Metade votou no Lula, metade, no caso era a Dilma, né? A metade no Aécio Neves. Então, quando a Dilma perdeu, eu vi muito eleitor na época do Aécio dizer, olha que absurdo, não sei o que, tá vendo? Não sabe votar, não sabe votar. Hoje nós sabemos que o Aécio é igualmente corrupto que nem a Dilma. Então os que votaram no Aécio também não souberam votar. E muitos deles eram pessoas letradas. Por quê? Aí, de uma certa forma, nesse particular, não é que não esteja errado, acho que não. Acho que está certo a história do povo que precisa ter mais cuidados para votar. Mas se lhe é ofertado 2 abacaxis, você não pode escolher o melão. O povo está sem opção, né? Há quanto tempo a gente vota aqui no Rio assim? Qual é o menos pior? Exatamente. Estou mentindo? Que critério é esse? Exatamente. Qual é o menos Exatamente. pior? Então, eu sou contra o voto nulo, a não ser se todo mundo concordasse agora para fazer um protesto.
Seria interessante. Agora, não creio que o povo seja unido a este ponto. Também não. Né? Não tem essa união. Seria Você perfeito. vê que não existe união para se ir às ruas com um protesto sério que parasse o país. Pois é, assim, seria uma coisa sim, importante. É. Então eu não acredito que... Quer dizer, os partidos estão mais indicando candidatos por interesses pessoais, Claro, não, né? os partidos eles só pensam em nos enganar. Já viu as propagandas Interesses novas? corporativistas. Todos fazendo Todos dissidentes, são fazendo outros santos, partidinhos, todos e cheios, tudo novo. Não vão E os cuidar da políticos- nome, como se saúde. mudando o nome E os políticos mudasse velhos, alguma coisa. né? Tão lá. O partido é novo, mas são os mesmos. Tá lá na Ô, Fernando, cabeça. você tocou num ponto naquela questão do que se vê na internet, das pessoas pedindo abertamente dízimo, sei lá que nome tenha, para as pessoas tirarem do bolso. Não tem? Não, mas tira um pouquinho, pede para outro, para pagar, para deixar alguma coisa para a igreja. E aí vem essa tentativa de censura, que para mim é uma tentativa de censura, que andou circulando por aí, não sei em que pé que está, de se... Eles não usam a palavra cercear, alguma coisa que vá ferir determinadas pessoas, é uma censura na internet, que há pouco tempo esteve aí. As pessoas pulando, principalmente associações de jornalistas pulando. Então, eles querem fazer uma censura para você, para a gente não ir dar nossa opinião sobre determinada, nem pessoa, sobre Não determinadas precisa ideias. muito. E aí vem esses religiosos e pedem abertamente dinheiro para a igreja. Então, Não, e é o tempo todo. eu acho que é o tem tempo que se dar um todo. voto pro Eu povo. acho que toda organização, ela naturalmente vive de dinheiro. Você não pode deixar. Mas não nessa cara de pau. menos discreto, Não vamos dessa ter um maneira. pouco de Não de distinção, né? condicionar o milagre à quantidade de dinheiro que você vai Sim. dar. É um negócio doido. Outro dia eu vi um que anda com o saco pendurado, não sei aonde, me perdoe, o saco de linhagem, sei lá, é um desses pastores aí. Eu não fico prestando muita atenção nisso não, porque faz mal. E na verdade, os caras falam em nome de Deus. E o que é pior, né? Porque está lá na Bíblia que no final dos tempos apareceriam os falsos profetas. Né? E o sujeito estava lá, coitado, e essa cena eu vi, o sujeito pegou 2 ou 3 mil reais, entendeu? E já tinha dado e falou, não, eu ainda tenho mais 2 mil na conta que eu vou dar porque eu acredito no milagre. Quer dizer, aí um desses que se relacionava comigo e hoje não se relaciona mais, dizia assim, não, eu dou o dinheiro porque é para Deus e ele faz o que quiser. Gente, Deus não é agência bancária, não é? Deus, na verdade, não precisa de dinheiro nenhum, pelo contrário, ele criou toda essa história. Quem precisa é o dono da igreja. Agora, se ele for um cara honesto, legal, como existem muitas igrejas honestas, inclusive entre os evangélicos, tudo bem. Agora você vê esse cara aí que é ministro, acho que do desenvolvimento, que vai sair de férias segunda-feira. Esse Volta cara segunda, ele tá tomou subindo, do ele jornal. volta Não, ele sai de férias segunda-feira. Você não viu o noticiário ontem. Então estou informando, ele vai sair de férias, sendo que esse presidente vagabundo que nós temos lá, o presidente Temer não tem coragem sequer de puxar a orelha, e esse cara, o que ele fez? Ele tomou 6 milhões, foi dito ontem nos telejornais, do tal do JPS como propina, e o cara é pastor da Universal. E se Deus é justo, e Deus é justo, com certeza ele acha que a igreja tem que pagar imposto também. Tem que pagar Sim, imposto. claro que tem que pagar imposto. Por que eu pago imposto? Por que você paga imposto? Eu pago imposto, você paga imposto. Por que não? É. Se pagasse imposto, não haveria essa multiplicação de igrejas que tem, multiplicação Claro de que não. nomes. Você está Agora, desqualificado, alguém tem bota um peito terno de e fazer gravata isso? e Alguém tem peito? Alguém vira que pastor. possa? Se pagasse imposto, Brincadeira. ia ter o Caixa 2. E até o Caixa 2 não teria essa multiplicação de igrejas, porque eles já fazem igreja. Então, agora quem tem peito? Quem tem peito? Quem é sério que tem peito? Difícil. É um processo, né? É um processo, a gente tem que doloroso manter pra essa nós que força e estamos no meio energia dele, né? e otimismo que a Reni que tem. bom, né? Que Eu bom. acho importante nesse momento, certeza. né? Até para criar essa expectativa, porque é aquela história, se você ficar pensando só em coisa ruim vai acontecer. Com Né? certeza. Então você tem que mudar pelo menos a percepção, né? Do que você Pra mim, pode cada fazer. dia é um dia novo, novas perspectivas, e quem viu o nosso país e quem vê, as coisas estão acontecendo, as coisas estão sendo colocadas. Independentemente dos maus políticos. Mas
Mas antigamente eles também existiam, Fernando, só que nós não sabíamos. Sim. A Polícia Federal não tinha esse monte de preso. De atitude, né? Parabéns para a Polícia Federal que tentou ser desclassificada, massacrada e mostrou o seu poder. Parabéns, eu tenho alguns conhecidos. Estão fazendo um trabalho maravilhoso, graças a Deus. E nós estamos sobrevivendo. E nós vamos ver muito, nós estamos sendo colocados para nós, para a população, a realidade. Porque que sempre aconteceu, a gente sabe disso. O 10%, quando eu era mocinha, fulano, não interessa falar o nome. Porque tem um 10%. Lembra do Ademar de Barros, rouba, mas faz? Era o slogan. Então, e o brasileiro rouba, mas pelo menos faz. Por quê? Porque sempre se roubou. Só que agora nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para o povo. Passar limpo o país, é isso. Quem rouba. Tem os bois com os nomes. Estão dando nome aos bois. Exatamente. E colocar na cadeia quem tem que ir para a cadeia. É isso que vai acontecer. E vai limpando. Você pensa que não, mas aos poucos vai limpando. Eu tenho principalmente com essa consciência que você está demonstrando. Se nós tivermos consciência e exigirmos das nossas autoridades isso. Né? E outra coisa, trocar, né? O Jimmy Hall, certa feita aqui no programa, falou uma coisa que eu vou seguir: não vote em ninguém que tenha mandato, vote em pessoas novas, porque a maioria desses que têm mandato estão viciados. E ele tem lógica nisso. Eu não vou radicalizar. Pode ser que um ou outro seja um político honesto. Hoje estou botando em dúvida todos. Mas é aquela história. Quem sabe? A gente não vive de exceção, né, Fernando? Infelizmente a gente não vive de exceção. Então é aquela... Mas a gente vai ter que escolher. São a gente vai ter exceções. que tentar acertar. Porque a gente tem que votar, não é? Tem que votar. É aquilo que eu falei. Se as pessoas decidissem não votar nulo, porque os partidos já estão fazendo isso, colocando gente nova. Os partidos já estão fazendo isso. Colocando gente que nunca foram nada, candidato, nunca foram... Já estão colocando e fazendo novo. Você pode reparar, você acha que isso está acontecendo em função até do desgaste dos atuais, né? É lógico, está todo mundo fazendo esse movimento, não vote quem já tem. Eu votei na Marta Rocha toda vez que ela se candidatou e votarei de novo. Eu não acredito que ela vai me decepcionar. A delegada Marta Rocha. Aquela que foi, eu não tenho maior conhecimento. Eu conheço a pessoa dela. Agora, se mudar, se ela mudar, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Todo mundo vota muda. Mais. Porque uma mulher que tem caráter, personalidade, dignidade, família, base familiar, base religiosa, se ela entrar no maracutá, aí realmente... Mas aí a gente não adivinha, né? A gente vota na melhor das intenções. É aquela história. Eu tive a oportunidade de comandar 1 ou 2 debates com ela. Não tive maior conhecimento, né? Mas eu tenho conhecimento da doutora Rene. Será um prazer. Então é importante que se tenha políticos, ou não políticos que venham a ser políticos, que tenham um início de proposição honesta. Não, se vão continuar é que é o complicado. Porque as ofertas são tamanhas, isso eu digo como radialista, como jornalista. Não dá para trabalhar, parece. Não, que a pessoa se deixa levar pelo canto da sereia. E pequenas organizações você vê isso, o cara assume uma direção disso, uma presidência daquilo e sobe a cabeça. Em ponto muito menor, né? Em ponto muito menor. Então, lamentavelmente... O dramático é o envolvimento, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você não tem muito como agir, né? Eu tenho a impressão que eles ficam nessa... Você sabe, Rene, olha, eu vou contar uma história. Há muitos anos atrás, isso é uma das muitas histórias que a gente sabe, de uma grande emissora que passava todo o material via contrabando nas barbas da alfândega, e tinha uma pessoa que ia lá e desenrolava tudo, ou seja, tudo que entrou nessa emissora, e até hoje eu vou preservar o nome para, evidentemente, não sofrer um processo, digamos assim. Tudo que entrou era via contrabando. Isso há mais de 30 anos atrás, para 40 anos. Até a pessoa que se diz que desenrolava tudo já é falecida. Por outra feita, é um outro caso também emblemático que acontece em termos de Brasil, isso que você falou da corrupção. Eu até me esqueci do segundo caso, mas isso acontece às vezes. Daqui a pouco eu lembro. Então é muito complicado, é como você diz, quer dizer, a Globo está aí com uma... Estou tentando mudar aqui a câmera, ela não está indo, agora foi. A Globo está aí com uma série, Os Filhos da Pátria.
né? E os filhos da pátria é exatamente o que ocorre hoje, ocorrendo lá nos idos de muito para trás, e que era igualmente a corrupção. Quer dizer, o cara se deixa levar, né? E é isso que a pessoa que tem que vir, ou as pessoas, não acredito numa só, elas têm que se imbuir da honestidade, né? De princípios, de servir a população e não servir a esta ou aquela religião. Eu não acho que a religiosidade seja fator de aval para quem quer que seja, só se você for bom religioso. Pra saber. Não tem lógica? Não tem lógica? Porque pode ser qualquer uma. Pode ser Umbanda, pode ser Candomblé, que é um absurdo que estão fazendo com os centros de Candomblé hoje, né? A intolerância religiosa, traficantes entrando, quebrando tudo em nome de Jesus, que foi aquele... É a falta de comando do país, dos governantes, né? Porque se fosse um país que desse a punição como lá fora, faz isso nos Estados Unidos. Sabe o que vai acontecer? Você vai pra cadeia e não sai nunca mais. Agora aqui as leis são muito mais severas. Nesse particular, o Marco Silva, que mora lá nos Estados Unidos, ele tem razão. As leis são muito mais severas. Tem impunidade. Lá você impunidade. Bateu com o carro, foi pego alcoolizado. O dinheiro que você não explica. 8 dias, querido, para o tribunal. 8 dias para o tribunal. E tudo vai a tribunal. Tudo vai a júri. 8 dias. E torce para não ser condenado. Porque não tem esse negócio. Ah, é filho de fulano, filho de... A Paris Hilton ficou presa, não foi? Então, lá não tem. Pode ser o filho do presidente, vai preso. E o que precisa aqui no Brasil é punição. Como que pode as pessoas fazerem as coisas erradas e não terem punição? O primeiro que detonar um centro espírita tem que ir atrás deles. Vai preso. E cadeia e punição severa. Porque o que você falou, a religiosidade não avaliza ninguém. Não. O que avaliza são as atitudes. São as atitudes, vai ver como é no dia a dia. Vai eu ver já vi muito religioso com cara de santo que não valia nada. Isso é que vai avalizar. Eu já vi. Respeito ao próximo, né? As pessoas não podem esquecer do respeito ao próximo. E o próximo da maneira que seja. Se ele for umbandista, se ele for candomblessista, se ele for budista, se ele for espírita, se ele for católico, ele tem que ser respeitado, porque ele tem que ser, se for uma pessoa honesta e de bom caráter. E respeitar isso. o outro. Né? É isso. E outra coisa, uma vez eleito publicamente, né? Ah, você é católico, o outro é pastor, o outro é sei lá o que, umbandista, aí ele tem que trabalhar para o povo e não para os evangélicos, e não tão somente para os católicos, e não tão somente para os umbandistas. Com certeza. O lema de vida dele é aquela história, você foi eleito pelo povo, você não foi eleito pela religião. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema é que aqui as pessoas são Você é pastor dentro da igreja. Não, me preocupa muito, porque cada vez mais alguns da banda preconceituosa estão assumindo cargos. Quando eu soube que esse ministro hoje é acusado de corrupção, de ter apanhado 6 milhões, não só ele não se pronunciou, como segunda-feira sai de férias. Foi o Boechat que deu isso, a notícia na Band. Então, quer dizer, está tudo bem, entendeu? É normal, o cara pega 6 milhões num país que paga um salário. Mas não vai ficar por isso não, Fernando. Tomara que não. Não vai ficar não, não fica mais. Não fica mais. As pessoas se expõem, pode se expor. Vai levar. Você sabe por quê? A gente não está aceitando mais. Eu tenho uma preocupação só. A preocupação é real. É o seguinte, tomara que se resolva. Eu não tenho tanta certeza. Porque se não se resolver, a gente pode caminhar para o caos. E quando o caos acontece, pode haver movimentos golpistas. Movimentos, inicialmente até de arma na rua, que de uma certa forma está havendo, e que a gente não sabe onde é que vai parar. A Operação Lava Jato, eu acho que já teve mais até, né? Exatamente. Algo tem que acontecer na nossa própria vida. Se os tem políticos, que alguma coisa acontecer com a gente para a gente, não é? Endireitar, é evidente. A gente não passa a vida inteira tendo alguns problemas familiares, emocionais, do trabalho, todo mundo, que são oportunidades que nos são dadas para recomeços. Ao invés de encarar como coisa ruim, uma coisa boa, é oportunidade nova. Sim, mas será que... Não é? Mas eu acho que quando você vê um cara saindo com uma mochila cheia de dinheiro, ainda estão investigando, o que vai dar isso?
Não, os tais 51 milhões achados. Mas vai dar, mas isso sempre existiu. O Aécio Neves, gente, o Aécio Neves, havia uma gravação e tiraram do ar. Uma Nem gravação comentaram. terrível. Vamos pontuar. Então, vamos pontuar o que o cidadão disse. Qual é a gravação, porque não falam mais. O filho de papai é assim. A gravação é o seguinte: o tal Joesley perguntando para quem que você quer que eu mande os 2 milhões. E ele fala, manda para o fulano, que era o cunhado dele, que tem que ser uma pessoa que a gente possa matar antes de chegar a Lava Jato. Que isso? E não acontece nada? Isso e é uma foi gravação, entendeu? Então você denegrir com os candidatos de esquerda, a gente já sabe que fizeram muita M mesmo. Agora esse era o da direita. Para investigar, investigar o quê? Investigar o quê se está ali na cara? Vai investigar ainda o quê? Pelo menos responder a processo, aí dá... Não é um país. Eu acho que essa questão de corrupção sempre a minha preocupação, você sabe qual é a minha preocupação? Os mais adiantados do mundo. A minha preocupação é o seguinte, vamos ver se vocês concordam com isso. Infelizmente, não vão pegar. Isso é um processo lento que outros países por exemplo, já passaram por isso. Doutora Europa, Reni, recentemente foi divulgada uma pesquisa na Folha de São Paulo, dizendo que de cada 10 pessoas, 7 querem deixar o Rio de Janeiro, por causa da violência. Isso é pesquisa factual que aconteceu na Folha de São Paulo. Então, ou esse governo, ou os governos, que é complicado. Hoje eu vi agora, por exemplo, de surpresa, como deveria ter sido antes, nesse episódio da Rocinha, que começou a haver tiroteio para tudo quanto é lado. Então, no início daqueles primeiros tiroteios, apareceu o bonachão do ministro da Segurança, eu acho ele bonachão, não acho que me passa nenhuma segurança. O Raul Júlio, não me passa nada, me perdoe, pode ser uma excelente pessoa, mas a mim não me passa. Né? Então ele vem e diz assim, olha, nós vamos agora ajudar o governo e vamos estar lá na Rocinha às 3 horas da tarde. Quer dizer, já avisando para o pessoal fugir, porque não quer confronto, porque não se faz isso. Se você está usando a inteligência, você tem que atacar de surpresa. Bom, isso foi feito, foram lá, saíram de lá, voltou a haver tiroteio. Hoje pela manhã estão lá de novo. E aí a TV Globo mostrou 2 carros, tanques e tal. E eu fiquei olhando aquilo, pensando assim, ó, Deus permita que eu esteja errado. Eu fiquei pensando assim, minha Nossa Senhora, se esses bandidos sequestraram um carro desse, olha o tamanho da situação. Que isso é carro de guerra. Isso pode impressionar, mas você vai fazer o que com um carro desse? Você vai pegar um tanque de guerra e vai atirar na Rocinha? Não, não vai. O que tem que haver é inteligência. Porque a minha preocupação, na minha época de garoto, haviam vários livros interessantes e esotéricos. Um deles era o Hei de Vencer. Era muito bonito, Hei de Vencer, Hei de Vencer, Hei de Vencer. E é um exemplo que tem que se dar de atenção, é o seguinte, que esse livro, ele é mais bonito do que factual. Ele diz que o tempo todo você tem que dizer Hei de Vencer, Hei de Vencer, Hei de Vencer. No teu espelho do banheiro, botar lá a frase Hei de Vencer e tal. E aí contou-se uma história de um cara que ficou tão hipnotizado pelo Hei de Vencer, que um dia atravessou a rua falando Hei de Vencer, lendo Hei de Vencer, não olhou para os lados e morreu atropelado. Então a minha preocupação é essa, porque ao lado de pessoas honradas, probas, como a doutora Reni, como a Samira, como os filhos, como as pessoas que foram criadas, mercê de um esforço danado, porque o governo não dá nada para a gente, pelo contrário, só tira, com valor, que eventualmente as nossas vidas sejam ceifadas por balas perdidas, como aconteceu ontem na Rocinha com uma mocinha de 16 anos, que quando estourou o tiroteio, ela levantou da cama onde estava provavelmente lendo, não sei, para poder se esconder e tomou um tiro nas costas. E essa é a triste realidade. Que vai melhorar, a gente sabe que vai melhorar, mas tem que melhorar para todos. Não pode melhorar só para a parte. Nós temos que ter otimismo. Eu acho que no meio disso Fernando, ter otimismo. é difícil, né? Muito difícil. Chegou num ponto que o próprio chefe da segurança tem dificuldade, né? Eu não entendo muito dessa... Não, é verdade, política, não, é verdade. Mas eu imagino que se me desse um pepino desse... Nossa, para qualquer um de nós. A favela é muita gente boa, mas é uma quantidade... É a maioria.
Mas é muita gente. A polícia tem dificuldade de entrar e de agir. Então, é muito difícil você pegar os caras sem acertar alguém. É muito difícil, porque é muita gente. Né? Agora deixaram chegar, né? A gente teria que recuar 30, 40 anos atrás e os governos terem políticas que não... E está deixando, a Rocinha já virou rapidinho, em 2 anos. Ela 100 já mil virou pessoas ali, ali, 70, 100 mil. Querido, já está na lagoa. E está crescendo, já virou. E todo mundo sabendo que está crescendo. Ela está crescendo. Então todas as favelas crescendo. E ninguém faz nada. E a gente só lamenta, né? Porque... Mas foi... O que nós vamos fazer? A gente tem que continuar, temos que lutar, temos que ser produtivos, né? Temos que ser preocupados. Mas a gente vai politizar, acho que a gente tem que politizar um pouco. Por exemplo, toda época de eleição, os meus pacientes perguntam-me, doutora, a senhora vai votar em quem? Sabia? As pessoas precisam acreditar em alguém, elas querem votar, elas querem ajudar. Claro. Então, lá dentro de algumas igrejas, tem quem oriente. Errado ou não, a história tá. Mas a maioria das pessoas, por isso que eu quase toda vez que tem eleição, eu levo o candidato na minha casa, que eu acredito que vai ser um bom governante, que vai trabalhar bem, que não vai roubar, que eu confio. Eu levo e convido essas pessoas, a maioria das pessoas que querem, e todo mundo vota nos candidatos que eu... Porque precisa, as pessoas querem conversar de perto. Querem desesperadamente alguém que possa fazer alguma coisa. Não pode desistir. Né? Não dá para desistir. Enquanto a gente tiver força e vida, e eu acho que essa é a imagem... Por isso eu gosto da doutora Rene aqui. Por osmose, ela me passa mais otimismo. Eu quero agradecer. A gente hoje não falou de dente, né? Mas a gente pode deixar o recado. Mas é importante. Mas tem muito assunto. É uma pena que eu não posso acrescentar nada, porque eu só sou uma pessoa com muita esperança e fé, mas eu não sou politizada assim... que posso discutir. Mas você é uma cidadã que percebe, que observa. Eu estou observando ali no meu cantinho, mas eu gostaria de saber mais para poder ajudar quem nos assiste, né? Você dá a sua opinião. Não, mas as opiniões foram muito válidas. As opiniões foram muito válidas. As pessoas que quiserem contatar a nossa querida doutora Rene, uma das melhores dentistas do Rio de Janeiro, com certeza, né? Falo isso de experiência, né? Podem fazê-lo através da Clínica Renove Dente. E quais são os telefones ou o telefone? Eu vou dar um fixo que fica mais fácil, né? 3092-9393. 3092-9393. E o e-mail renovedente, tudo com E no final, né? renovedente@renovedente.com.br. Muito obrigado, doutora Rene. Eu que agradeço. Samira Valente, muito obrigado. Lembrando que o Elias, né? Qual o nome do rapaz sorteado? Eu acabei de falar no início. Elias Gama. Elias Gama foi sorteado hoje. Para 3 almoços. Para 3 almoços de segunda a sexta. Não, agora de terça a sexta, né? Porque agora de sexta amanhã, a sexta, quarta, quinta e sexta. Sábado, domingo não. Né? Ele pode levar mais 2 convidados. Marcando encontro para amanhã, né? Perfeito. Agradecendo nossa querida doutora Rene Kercher, que deitou sabedoria aí hoje, não é? E a gente fica muito feliz com isso e esperando que vocês estejam conosco amanhã de novo às 8 horas. E lembrando que se você gostou desse programa, vá no YouTube e curta, ou seja, se inscreva, porque é muito importante. Que eu peço 2 coisas, tanto do Facebook quanto do YouTube. Você compartilhar para 3 amigos, que é muito importante para a gente, e que você se inscreva. Amanhã às 8 horas estaremos de volta. Bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro.